Olá, meu nome é Bianca Medeiros, eu sou aluna do 5º ano de Arquitetura e Urbanismo da FCT Unesp, de Presidente Prudente, e eu vou apresentar um pouquinho da minha experiência com iniciação científica durante a graduação. Então, em 2020, eu comecei o estudo com um plano de formação complementar na área de termografia infravermelha aplicada na construção civil, até que em 2021, eu comecei o projeto de pesquisa de iniciação científica com bolsa financiado pelo CNPq, que foi intitulado como Detecção da Umidade Acidental em Distintos Revestimentos de Parede utilizando a termografia infravermelha, sob orientação do professor César Fabiano Fioriti. Então, passando um pouquinho pela contextualização histórica, a termografia infravermelha ela é um método de produção de imagens visual, obtido pela conversão da energia térmica, obtida por um determinado corpo ou objeto acima do zero absoluto, como uma ferramenta de inspeção e manutenção de edifícios, que é capaz de prever estágios de degradação antes mesmo dele se tornar visível. Então, assim, os estudos se iniciaram a partir do desenvolvimento das escalas termométricas, experimentos ópticos, que depois foram passando para a reprodução da experiência de Newton, até que em 1843 foi descoberta a emissão de luminescência por certas substâncias expostas à radiação infravermelha. Até que, aproximadamente em 1960, durante a Segunda Guerra, esses estudos foram aprimorados, principalmente na área militar, que depois deu prosseguimento na medicina, na construção civil, até chegar ao que a gente conhece hoje. Então, algumas abordagens foram realizadas durante o levantamento bibliográfico, e foi notado que essas manifestações patológicas, originadas, por exemplo, pela umidade acidental, têm a sua origem ligada às etapas de projeto e às escolhas dos materiais. Então, para isso, a utilização de métodos não destrutivos, que é o caso da termografia infravermelha, na análise de edificações, ela ocupa uma posição muito estratégica às demandas da sociedade moderna, cada vez mais acelerada. Então, esse campo da patologia das edificações tem sentido uma necessidade gigante de aprofundamento de metodologias prognósticas, isso metodologias que conseguem captar a falha antes mesmo dela se tornar visível. Então, em nome da rapidez e da eficiência, ela vem de encontro à termografia infravermelha, com a necessidade de desenvolvimento de estudos que consigam estabelecer parâmetros e índices que contribuam na realização de inspeções com diferentes finalidades. Então, é por esse motivo que, depois que eu saí do plano de formação complementar, eu iniciei o estudo de iniciação científica nessa área, utilizando principalmente 4 tipos de revestimento, né, que foram obtidos e elencados nos objetivos gerais. Então, explicando de forma um pouco mais aprofundada, o objetivo geral foi centrado na detecção de manifestação patológica originada pela umidade acidental. Então, em corpos de prova com distintos materiais de revestimento de parede, que foram eles: a pedra natural São Tomé, o gesso, pastilhas cerâmicas e argamassa de revestimento, nessa mesma ordem. E os objetivos específicos da iniciação científica foram em proporcionar condições reais de umidade em corpos de prova, e correlacionar o tempo de exposição da umidade dos corpos de prova, né, com as possíveis manchas que poderiam ir aparecendo, enfim, e perceber como que esses materiais iam se dando com base nos instrumentos de estudo que a gente tinha, que era, por exemplo, o termoigrômetro e o termovisor. Então, como materiais, equipamentos, né, foi utilizado a câmera termográfica FLIR modelo E40 e o termoigrômetro,
para regulação da temperatura ambiente. Então, para a simulação da umidade acidental, 4 corpos de prova em substrato de concreto, representados por esse 3D, foram criados e revestidos com os 4 revestimentos já citados: pastilhas, pedra natural, gesso e argamassa de revestimento. E os kits hidráulicos foram instalados aqui, com um registro de gaveta no qual era controlado a entrada de água. Então foram utilizados 2 métodos, passivo e ativo, que é sem ativação térmica e com ativação térmica, em distintos tempos, na qual era aferido a temperatura e captado um termograma. Então, aqui, passando rapidamente pelo processo de montagem, aqui temos a montagem das formas, né, com o selamento, a forma finalizada, os kits hidráulicos e a confecção do grit, né, dos grits, nos 4 corpos de prova, para receber o substrato de concreto. Passando para o preenchimento das formas, né, aqui é uma forma finalizada, as formas posicionadas, as 4, o início do preenchimento, o corpo de prova, denominado CP, informação, e o corpo de prova após o sarrafiamento e o tempo de cura. Aqui, na aplicação dos revestimentos, a argamassa, o gesso, as pastilhas cerâmicas, né, e a pedra natural São Tomé, e aqui os 4 corpos de prova revestidos. Então, os principais resultados, né, com base nessa pesquisa e medições qualitativas, é que o gradiente de cores ele foi capaz de registrar essa diferença de temperatura nos corpos de prova, e foi benéfico para o alcance dos objetivos e simulação das condições reais de umidade. Então, trata-se de uma influência positiva no resultado final. Então, foi possível perceber que desde a escolha do material, área de estudo, o uso da câmera, a interpretação dos termogramas, fatores térmicos e ambientais, radiação solar e emissão, eles influenciam diretamente na obtenção dos resultados. Então, foram captados em torno de 72 termogramas, 44 no método passivo, que é sem ativação térmica, e 28 no método ativo. Aqui uma representação de como eles são, né? A mancha um pouco mais escura é onde tem a presença de água. E as considerações finais, né? Que tanto como conclusões da própria pesquisa, quanto considerações de contribuições para como discente, eu posso relatar que foi uma oportunidade muito grande vivenciar tudo isso na universidade, né? Que foi possível, além de concluir sobre uma técnica, sobre algo da construção civil, enfim, que, por exemplo, no caso do estudo, estando durante o ensaio ativo, a diferença de temperatura se mostrou de forma mais nítida. Então, foi possível perceber que, utilizando o aquecimento do corpo de prova, na passagem de água, a câmara termográfica ela é muito mais eficiente nos 4 corpos de prova, sem diferença alguma. Então, essas foi algumas das conclusões, né? Além de todo o processo, de todo o estudo que foi levado. Então, tudo isso foi muito benéfico, foi de uma contribuição gigantesca, tanto para a formação pessoal quanto para a formação profissional, que com certeza é benéfico para todos os alunos, para todos que podem ter essa oportunidade de contato com a iniciação científica e com todo essa parte tão importante da educação, e perceber a diferença que pode fazer durante e após a graduação. Algumas referências, e muito obrigada.